Retornando para mais um bloco de atos administrativos, já foi competência, já foi finalidade, bora dar uma aprofundada agora na forma. Vem comigo. Então, vindo para cá, vamos pegar o nosso material, deixa eu só mostrar aqui onde a gente está. Eita, na cloud e tecnologia são coisas que não combinam. Então, finalidade e competência tá ok. Vamos embora analisar agora a forma. Deixa eu pegar o material aqui para a gente poder aprofundar esse ponto aqui da forma. Tcharam. Tcharam. Pronto. Vamos falar aqui da forma. A gente já sabe o seguinte, ó. A gente já sabe que forma vai ser o meio de exteriorização do ato. Então, forma é um meio de exteriorização. Você já sabe que exteriorizar é colocar para fora, né, pessoal? Exteriorize sua raiva, bote sua raiva para fora. Não é isso? Exteriorize seu amor, bote seu amor para fora. Então, exteriorizar é colocar para fora. Só que vamos ver as maneiras de exteriorização. Perceba o seguinte, até agora, em todos os desenhos que a gente fez, a gente estava falando em exteriorização de maneira escrita. Eu estava falando em processo administrativo, eu estava falando em forma sempre escrita. Mas cuidado com um tipo de questão de prova que é o seguinte, ó. A forma do ato administrativo necessariamente tem que ser escrita? Não, não é isso. A forma, ela pode ter outros meios de ser exteriorizada. Uma das maneiras é a maneira escrita. Mas vamos para mais um exemplo? Imagina o seguinte, a Aline é minha subordinada. Aí a Aline, sendo a minha subordinada, ela, não é isso, me pediu para sair um pouco mais cedo, que ela é cheia de filho, aí ela tinha que ver os filhos dela, não é isso, numa apresentação no colégio. Eu, chefe dela, disse, tá autorizada, Aline, tá tranquilo, pode-se embora ver a tua festa. Perceba, eu pratiquei um ato, sim, um ato de autorização. Só que nesse ato de autorização, eu preciso escrever que eu autorizei ela a sair um pouco mais cedo? Não, eu exteriorizei de maneira o quê? Verbal. Então perceba, um ato pode ser exteriorizado de forma escrita, mas pode também vir a ser exteriorizado de maneira verbal. Então vamos anotar uma outra opção. Pode ser exteriorizado de maneira verbal. Só que vem um outro exemplo aqui. Você até já desenhou hoje com vocês aquela placa do proibido estacionar. Aquela placa do proibido estacionar é um comando, sim ou não? É. É a prática de um ato administrativo? É. Perceba claramente o seguinte, aquela placa dizendo que é proibido estacionar naquela localidade é um ato administrativo exteriorizado de que maneira? Simbólica. Aquilo é um símbolo, mas é um símbolo que gera um comando administrativo. Então, a exteriorização pode vir a ser também na forma de símbolo. Vê um outro exemplo. De vez em quando você está na rua, no seu carro, por exemplo, aí tem um agente de trânsito. O agente de trânsito, ele começa a fazer assim, ó, no sinal, assim. Vou desabafar com vocês, tá, pessoal? Quando um agente de trânsito, ele faz assim, você entende o quê? Passe, né? Eu acho que eu tenho um distúrbio. Eu penso, passe rápido. Eu fico louca quando ele começa a fazer isso com a mão. Sabe por quê? Na minha cabeça é passar, eu já ia normalmente. Se ele tá balançando o bracinho é porque ele quer que eu passe rápido. Então eu fico enlouquecida quando ele faz isso. Mas veja, aquele ato, aquele gesto, é um comando? É. Tá sendo exteriorizado? Tá. De que maneira? Gestual. Deixa eu pegar ainda o agente de trânsito para poder te dar um exemplo. Ele não tem o seu apito, eu sei que é silvo, tá, pessoal? Mas é porque eu vou morrer falando apito. Eu sei que é mais ou menos assim, ó. Um apito longo significa não sei o quê. 2 apito curto é não sei o quê. Um apito longo seguido de um apito curto é não sei o quê. Meu filho, olha, quando ele apita, eu não sei o que ele está querendo me falar. Eu só digo, pronto, me arrombei. Eu não sei o que foi que eu fiz. Mas quando ele apita, eu não sei o que foi. Eu não sei qual é a mensagem que ele está querendo me passar, mas eu sei que alguma coisa de errado eu fiz. Mas aquele som que está saindo do apito dele é um comando? É, porque o ato administrativo também pode ser feito de maneira sonora. Então, volta comigo no material. Voltando para cá, percebam, a forma, ela pode ser exteriorizada de maneira escrita,
de maneira verbal, de maneira simbólica, por meio de som e assim por diante. Então, não caia na pegadinha de dizer que a forma necessariamente tem de ser exteriorizada de maneira escrita. A escrita é uma das maneiras de exteriorização. Só que aqui dentro da forma, eu quero falar de uma coisa com vocês que é o seguinte, ó. A tal da motivação. A tal da motivação. O que é a motivação? Motivação é uma fundamentação por escrito, fundamentação por escrito da prática do ato. Motivação é uma explicação, é uma fundamentação por escrito da prática daquele ato. Como assim? Primeiro de tudo, perceba, quando falar na sua prova em motivação, motivação não tem nada a ver com motivo. Motivo é uma causa e motivação é a explicação daquilo que aconteceu. É muito diferente. Perceba, quando o carro, naquele exemplo que eu desenhei, do carro que foi, não é isso, rebocado, o motivo do carro ter sido rebocado foi estar estacionado em local proibido. Esse é o motivo. Só que quando chega o agente de trânsito e explica no que aconteceu, até para abrir um processo administrativo para dar a você o direito de defesa, quando ele explica e põe no papel aquilo que aconteceu, ele está fazendo uma motivação. Aí perceba o raciocínio. Se a motivação é uma fundamentação por escrito, uma explicação por escrito, é porque essa motivação está dentro de que requisito? Está dentro do requisito forma. Porque quando eu explico de maneira escrita, aquilo... Ah, tem que ter um papel, não é isso roubar. Então, quando eu explico aqui, ó, de maneira escrita, aquilo passou a ter uma forma, que nesse meu exemplo é uma forma escrita. Só que aí vamos pensar o seguinte, como é que seria essa motivação? Imagina que você chega em casa, tá liso, mas tá com as contas pagas, graças a Deus. Quando você chegou em casa, o porteiro olhou para você e fez, doutora, uma cartinha. Quando você olhou a cartinha, era a cartinha do Detran. Quando você abriu, tinha uma multa. Essa multa é um ato administrativo? É, um ato de multar. Só que quando você abriu a multa, digamos que a multa simplesmente tinha escrito assim, pague R$100. Meu filho, se chegou a multa na sua casa simplesmente dizendo pague R$100, você vai pagar? Não. Por quê? Vou pagar R$100 porque o que foi que eu fiz? Quando eu fiz? Em que horário eu fiz? Estão percebendo? Então não adianta de nada chegar uma multa na sua casa sem dizer por que que você está sendo multado. Porque essa multa tem que ser explicada. E essa explicação é a motivação. Então agora se chega uma multa dizendo, você está sendo multado em R$100 porque no dia, sei lá, 20 de setembro, estacionou em local proibido, na rua tal, horário tal, ela está explicando. Então, aquilo que ela está fazendo é uma motivação. Agora, tem uma forma. Agora, esse ato vai ser considerado válido. Só que deixa eu misturar algumas perguntas. Todo ato tem que ter uma forma? Tem. Todo ato tem que ter forma, porque ter forma é exteriorizar. Lembra o que eu já falei para você há um tempo atrás? Enquanto eu estou só pensando, aquele pensamento vai ser levado em consideração? Não, porque enquanto eu estiver só pensando, eu não pratiquei ato algum. Pensamento não é levado em consideração, porque se pensamento fosse levado em consideração, eu, você, a Aline, todo mundo estaria onde? Preso, estaria na cadeia, porque todo mundo já teve algum pensamento criminoso, pelo menos uma vez na vida. Então, perceba o seguinte raciocínio. O pensamento ele não vai ser levado em consideração. Eu tenho que exteriorizar aquilo por meio de uma forma. Então, todo ato precisa de forma, sim ou não? Precisa. Todo ato precisa de forma. Agora, será que todo ato precisa de motivação? Não, porque nem todo ato vai precisar de uma explicação por escrito. Estão percebendo? Até perceba comigo o seguinte, ó, volta no material. Voltando para cá, a motivação, deixa eu botar de outra cor, pronto. A motivação é uma fundamentação por escrito. E perceba claramente que a forma nem sempre vai ser escrita. A motivação é uma fundamentação por escrito.
Mas como a forma nem sempre é escrita, isso quer dizer que nem sempre vai se precisar de uma motivação. Sabe qual é o exemplo que tem no seu livro, dizendo que não precisa de motivação? Carga em comissão. Porque carga em comissão ele é de livre nomeação, mas de livre exoneração, ou seja, chamo quem eu quiser, mas também mande embora na hora que eu quiser. Se, por exemplo, eu chamei a Aline para ser a minha assessora, a Aline é minha assessora agora, eu nomeei a Aline, só que um belo dia eu não quero, não vou mais com a fuça dela, não estou mais gostando da cara dela, quero mandar embora. Posso exonerar, sim ou não? Posso. Precisa explicar por que estou exonerando? Não, porque é livre a nomeação e livre a exoneração. Chamo quem eu quiser, mas mande embora na hora que eu quiser. Então, no seu livro, esse é o exemplo que tem de ato que não precisa de motivação, que é carga em comissão. Vai ter até uma forma, uma portaria nomeando, uma portaria exonerando, mas não vai explicar por que que fulano foi nomeado e por que que cicrano foi exonerado. Então, existe forma, só que não precisa de motivação. Eu ainda volto para a motivação um pouco mais para frente no curso, mas por enquanto era isso. Beleza até esse ponto? Então, volta comigo no material. Voltando para cá, a gente vai perceber o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Forma, por enquanto, era isso. Ok. Quero ir com vocês agora para o quarto requisito, que é o requisito do motivo. Perceba que motivo, a gente falou o seguinte, ó. O objeto é o próprio ato que está sendo praticado. Quando você olha para o ato e pergunta, mas por que que esse ato foi praticado? A resposta a essa pergunta é o motivo. A relação do motivo com o objeto, perceba que, me metendo um pouco na área de português, não é isso? Só um pouco, tá, pessoal? É uma relação de causa e consequência. É uma relação de causa e consequência. O motivo é a causa, só que existindo uma causa, vai existir também uma consequência. É esse o raciocínio. Só que vamos aprofundar agora o requisito chamado de motivo. Forma, por enquanto, era isso. Quero ir para o próximo requisito, que é esse daqui, ó. Requisito do motivo. Tu percebeu que até agora o conceito que a gente deu de motivo foi uma interrogação. Literalmente o ponto de interrogação. Por quê? Porque eu disse que você vai olhar para o ato e perguntar, mas por que que esse ato foi praticado? Lembra? Aí qualquer resposta a essa pergunta vai ser chamada de motivo. Só que vamos dar um conceito bonito de motivo. Conceito bonito de motivo, que esse conceito pode aparecer na sua prova. Motivo é uma situação de fato que autoriza. Motivo é uma situação de fato que autoriza a prática do ato. Motivo é uma situação de fato que autoriza a prática de um ato. Vamos começar a dar nome aos bois. O ato que está sendo praticado, a gente já chama de objeto. Só que esse ato, para ser praticado, perceba, ele tem que ser autorizado por um fato. E esse fato é exatamente o motivo. Então, o motivo é um fato que aconteceu. É por isso que eu já vi em prova de concurso dizendo o seguinte, ó. Esse motivo daqui, ele é um requisito objetivo. Diz, professora, estou entendendo nada de ser requisito objetivo, de ser um fato que aconteceu. Tu vai perceber que o fato é uma causa que gera a prática de um ato e a prática desse ato vem a ser uma consequência. Eu tenho uma causa que gera uma consequência. Vamos imaginar o seguinte, vamos fazer primeiro uma diferença de algo que é objetivo e de algo que é subjetivo. Imagina que a minha função é ser segurança da porta de uma boate.
Tá difícil imaginar, né? Segurança da porta de uma boate, mas vamos tentar. Vamos usar a criatividade, né? Sou segurança aqui da porta da boate. Estou com a lista das pessoas que podem entrar na boate. Chegou uma pessoa que eu odeio. Odeio a pessoa, mas o nome dela está na lista. Posso barrar? Não. Eu vou ter que dizer boa noite, senhora. É um prazer tê-la conosco e deixar entrar. Agora chegou minha mãe, que não está na lista. Posso deixar minha mãe entrar? Não. Estão percebendo essa lógica? Então, a minha função aqui de segurança para a boate é uma função completamente objetiva. Tá na lista? Entra. Não tá? Tá fora. Se eu fosse levar em consideração aspectos subjetivos, subjetivo é sujeito, ou seja, é o que você pensa. Se fosse pensar em critérios subjetivos, eu simplesmente ia barrar a pessoa que eu não gosto e ia deixar entrar todo mundo que eu gosto. Então, essa é a diferença de algo objetivo para subjetivo. Objetivo é cara crachá. Subjetivo é o que você pensa. Aí caiu em uma prova de concurso perguntando se o motivo era um requisito objetivo ou um requisito subjetivo. Aí tu diz que viagem não é viagem, tem uma explicação. O motivo é uma causa esta que vai gerar uma consequência. Imagina a seguinte situação. Eu sou agente de trânsito. E aqui tem 3 carros estacionados em local proibido. Três carros estacionados em local proibido. O primeiro carro aqui é da minha melhor amiga. Melhor amiga, sabe aquela amiga que às vezes vale mais que irmã? Pronto, é da minha melhor amiga. O segundo carro é da minha inimiga. Sabe aquela que um dia você já pensou, porque essa desgraçada não morre? Pronto. Então, minha melhor amiga, minha inimiga. O terceiro carro é de uma pessoa que eu não sei nem quem é. Não sei nem se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, não sei. Estão percebendo que eu, sendo agente de trânsito, existindo 3 carros estacionados em local proibido, eu vou ter que multar, sim ou não? Sim. Só que perceba, no caso da minha amiga, eu queria multar? Não. No caso da minha inimiga, eu queria multar? Eu queria matar? Quanto mais multar? Multar é pouco ainda. E no caso da pessoa que eu não conheço? Para mim, tanto faz, não conheço mesmo, então tanto faz multar ou não multar. Estão percebendo que meu psicológico, em cada uma das situações, é diferente? Só que existindo uma causa, vai ter que existir para todos uma consequência. Ou seja, se está o carro estacionado em local proibido, pouco importa o que eu penso. Eu, agente de trânsito, vou ser obrigada a fazer o quê? Multar. Então, é esse o raciocínio que você tem que ter. O motivo não está relacionado a questões psicológicas, está relacionado a um fato que aconteceu. Se está relacionado a um fato que aconteceu, é por isso que já caiu em prova de concurso, dizendo que o motivo ele é um requisito objetivo, porque não importa o que o administrador pensa, importa aquele fato que está acontecendo. Fato este que vai gerar uma consequência, ou seja, motivo este que gera a prática de um ato que vai ser chamado de objeto. Beleza? Volta comigo. Voltando para cá, vamos pensar na seguinte situação. Então, a gente já sabe que motivo é uma situação de fato que autoriza a prática de um ato. Se não pedir o conceito bonito na sua prova, pensa sempre no motivo sendo por quê. Por que que eu fiz isso? A resposta a essa pergunta vai ser chamada de motivo. Então, o motivo é sempre a causa que gerou aquela consequência. Só que dentro do assunto motivo, tem um tipo de assunto que quando você estuda no livro, geralmente você não entende de primeira, não entende bem, que é essa parte daqui, ó, a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Quando você estuda isso aqui pelo livro, pode ser sincero, é um suplício. O livro confunde até você desistir e dizer, não vai cair na prova, eu vou pular. De vez em quando você faz isso, né? Você pula alguns assuntos e torce para não cair na prova. Mas deixa eu dar um conceito que eu inventei sobre essa teoria dos motivos determinantes para facilitar a sua vida. Pela teoria dos motivos determinantes, a gente vai dizer que o administrador ele fica vinculado, o administrador fica vinculado ao motivo por ele alegado. O administrador fica vinculado ao motivo por ele alegado.
Como assim? Desenhando vai ficar mais fácil. Depois eu volto para essa página, primeiro eu vou desenhar. Imagina a seguinte situação. Vamos imaginar que isso daqui é a polícia, tá certo? Professora, eu não vou fazer concurso para a polícia não, viu? Mas é só um exemplo, minha gente. Imagina que isso aqui é a polícia. Toda essa parte aqui é a polícia. Aí vai ter aqui um chefe, um policial-chefe, e vai ter aqui outro policial, que vai ser o subordinado. Tem o policial-chefe e tem o subordinado. Aí imagina o seguinte exemplo. Imagina que o subordinado fez um pedido ao chefe. Qual foi o pedido que ele fez? Digamos que ele fez um pedido para tirar férias no próximo mês de, deixa eu inventar aqui, pronto, dezembro. Então, o subordinado fez um pedido ao chefe para tirar férias no próximo mês de dezembro. A gente já sabe o seguinte, quando esse chefe recebe um pedido como este de um servidor, ele tem em mãos um ato vinculado ou tem em mãos um ato discricionário? O chefe tem que conceder as férias para dezembro ou pode? Pode. Então, esse chefe tem uma decisão, que a gente chama de decisão discricionária. Por que discricionária? Porque ele vai poder conceder ou ele vai poder negar. Então, o raciocínio é, pode ser que ele conceda as férias para o mês de dezembro ou pode ser que ele venha a negar. Aí, vamos enfeitar a situação. Digamos que ele negou as férias. Então, o ato que ele praticou foi esse daqui, ó. Perceba claramente. O ato que ele praticou foi o ato de negar as férias. Quando tu acha o ato, tu acha um requisito chamado de objeto. Só que quando você achou o ato, quando você achou o objeto, você vai perguntar o seguinte, ó. Mas por que ele negou o pedido desse servidor? Aí imagina a seguinte situação. Digamos que ele negou dizendo a seguinte situação. Ele negou o pedido alegando que em dezembro vai ter férias. Muita gente está de férias. E com o aumento da população, o aumento de turistas, era melhor turista, deixa eu pagar aqui. Com o aumento do turismo, então em dezembro tem férias, vai aumentar o turismo naquela cidade, então ele vai precisar de todos os policiais trabalhando. Estou inventando qualquer história, tá, pessoal? É só para explicar. Então, ele vai precisar de todos os policiais trabalhando. Então, perceba, ele negou as férias e ele negou dizendo o seguinte, ó. Dezembro tem férias. Como muita gente está de férias em dezembro, vai aumentar o turismo nessa cidade. Aumentando o turismo, eu vou precisar de todos os policiais trabalhando, porque pode ser que aumente também a criminalidade. Então, perceba o seguinte raciocínio. O chefe negou e ele negou por quê? Porque em dezembro tem muita gente de férias e ele vai querer todos os policiais trabalhando. Isso daqui foi o motivo para ele ter negado o pedido. Vou chamar essa pessoa de subordinado A. É a pessoa A, tá certo? Só para a gente fazer um raciocínio. Tranquilo até esse ponto? Vamos continuar aqui na polícia. No mesmo chefe, só que vamos mudar o subordinado. Digamos que uma semana depois, esse chefe, por coincidência, recebeu um pedido do seu subordinado. E o pedido, por coincidência, foi o seguinte, ó. Foi um pedido de férias para o mês de dezembro. Então, esse subordinado, que agora a gente vai chamar de subordinado B, é outra pessoa, por coincidência, pediu férias também para o mês de dezembro. O chefe tem em mãos uma decisão vinculada, uma decisão discricionária, ou seja, ele é obrigado a conceder, ele pode negar, ele escolhe. O que você acha? Agora, o chefe tem em mãos uma decisão
vinculada. Por que que a decisão do chefe é uma decisão vinculada? Porque agora esse chefe só tem uma opção. A opção é negar esse pedido de férias. Aí tu diz, mas por que que ele é obrigado a negar o pedido de férias? Por um raciocínio simples. Ele vai ser obrigado a negar o pedido de férias porque o administrador, ele fica vinculado ao motivo por ele alegado. Perceba o seguinte raciocínio. Ele acabou de dar um motivo, dizendo que precisa de todos os policiais trabalhando no mês de dezembro. Isso quer dizer que qualquer pessoa que peça exatamente a mesma coisa vai ter que receber exatamente a mesma resposta. Então, nesse caso, ele vai ser obrigado a fazer o quê? Negar, porque ele está vinculado ao motivo por ele alegado. Perceba o conceito, eu vou voltar para o desenho, só perceba o conceito. Aqui eu disse que o administrador, ele está vinculado ao motivo por ele alegado. Perceba, se ele acabou de alegar que não pode conceder férias para A, porque precisa de todo mundo trabalhando em dezembro, porque tem férias e vai aumentar o turismo, isso quer dizer que qualquer outra pessoa que venha pedir exatamente a mesma coisa, eu vou ter que dar exatamente a mesma resposta. Isso é a teoria dos motivos determinantes. Estão percebendo que não é um bicho de sete cabeças? Pelo resumo muito simples, teoria dos motivos determinantes é dizer assim, ó, para situações iguais, eu vou ter que dar decisões iguais. Se eu acabei de dizer para A que não poderia dar férias para ele em dezembro, porque eu preciso de todos os policiais trabalhando, isso quer dizer que qualquer outra pessoa que me peça exatamente a mesma coisa, eu tenho que dar exatamente a mesma resposta. Porque se eu concedo para um e nego para o outro, eu estou ferindo uma teoria, que é a teoria dos motivos determinantes. É isso que quer dizer essa teoria que o livro, às vezes, complica muito para falar. Até aí, tranquilo? Só que de vez em quando o aluno chega para mim e diz assim, ó, professora, chegou o subordinado A, pediu férias para dezembro e o chefe concedeu. Ele vai ser obrigado a conceder para todas as outras pessoas que pedirem férias para o mês de dezembro agora? Agora não. Sabe por quê? Imagina que tem 10 policiais trabalhando. Aí um deles pediu férias para o mês de dezembro. Foi concedido. Quando qualquer outro vier a pedir férias para o mês de dezembro, a situação é a mesma ou diferente? É diferente, porque quando o primeiro pediu, eu tinha 10 pessoas trabalhando. Agora, como foi concedida as férias dele, eu só tenho quantas pessoas trabalhando? 9. Para situações diferentes, posso dar decisões diferentes. Agora, para situações iguais, eu tenho que dar decisões iguais. É isso que manda a teoria dos motivos determinantes. Estão percebendo que ela tem tudo a ver com o princípio que a gente já estudou, que é o princípio da impessoalidade. Situações iguais para casos iguais. Situações diferentes para casos diferentes. Tranquilo? O motivo era isso. Volta comigo? Voltando para cá, a gente já vai... Copiou esse desenho? Pronto. Motivo foi... Motivo tá ok. Falta a gente analisar o objeto. Só que objeto não tem nem o que falar. Vê só, deixa eu só abrir porque para você ficar com o material bonitinho, mas não tem o que falar de objeto não. Veja bem, você vai pensar, vamos dar um conceito só para objeto. Não tem o que falar, é isso que eu estou dizendo. O conceito é o seguinte, ó, o objeto é o próprio ato que está sendo praticado. Você vai perceber quando é o ato, quando você achar o verbo. Espera aí que eu escrevi errado. Quando você achar o verbo. Quando você achar a ação. Vou te dar alguns exemplos aqui só para poder facilitar a sua vida. Vê só. Chegou um fiscal no supermercado e aplicou uma multa. Então, multar é uma ação, é um verbo. Então, eu tenho o ato de multar. Chegou um servidor atrasado e eu apliquei uma punição. Punir. Eu pratiquei o ato de punir. Veja que é um verbo, é uma ação. O supermercado está vendendo comida estragada, então eu vou interditar.
O carro está estacionado em local proibido. Então, eu vou, por exemplo, rebocar. A casa está atrapalhando o progresso daquela cidade. Então, eu vou desapropriar. Uma construção foi feita de maneira irregular. Então, eu vou demolir. Perceba que a ação é o verbo. Então, quando eu falo aqui, ó, em multa, punição, interdição, em rebocar, em desapropriar, em demolir, isso é o ato que está sendo praticado. Aí, toda vez que você olhar esse ato, você pergunta, mas por que que ele foi praticado? Ou seja, por que aquele estabelecimento foi multado? Por que aquela pessoa foi punida? Por que o supermercado foi interditado? Por que o carro foi rebocado? Por que a casa foi desapropriada? Por que a casa foi demolida? A resposta a essa pergunta vai ser chamada de quê? De motivo. Então, o ato é o verbo, é a ação. Aí você pergunta, mas por que foi praticado? A resposta a essa pergunta vai ser chamada de motivo. Com isso, pessoal, além de encerrar o bloco, a gente encerrou os requisitos. No próximo bloco, a gente volta com os atributos do ato administrativo. Até daqui a pouco.